Deixa eu pegar aqui, olha só. A Operação Lava Jato tentou interferir no resultado eleitoral, apoiou a eleição de Bolsonaro e agiu para perturbar o Brasil. Estas declarações são de Gilmar Mendes e foram dadas à BBC Brasil. Na entrevista publicada hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse também que a Lava Jato tinha candidato e programa no processo eleitoral. Sobre o teor das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e a Força Tarefa de Curitiba, Mendes diz que se tratou do seguinte, abre aspas, tudo que de fato não condiz com a relação promotor e juiz. A entrevista completa de Gilmar Mendes à BBC você pode conferir no site da BBC Brasil. E o STF autorizou o acesso da Polícia Federal ao inquérito que apura a suposta responsabilidade de Eduardo Pazuello no colapso da saúde em Manaus. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República e deu permissão para que a Polícia Federal investigue e-mails de Pazuello, ouça funcionários do Ministério e das Secretarias de Saúde do Amazonas e de Manaus. A Polícia Federal vai poder ainda acessar contratos de fornecimento de oxigênio e de distribuição do kit Covid no estado. O sistema de saúde de Manaus colapsou em janeiro com a falta de oxigênio que levou à morte de dezenas de pacientes. O governo de Minas Gerais está investigando a perda de 229 doses da vacina contra a Covid-19 no município de Garapé. O imunizante estragou porque ficou armazenado em temperatura acima da indicada pelo fabricante. A prefeitura alega que houve pane elétrica no refrigerador. Por conta disso, a vacinação foi interrompida na cidade. E a escassez de vacina não intimida milhares de pessoas que estão comemorando o carnaval desde sexta-feira. Apesar da proibição de festas e aglomeração, inclusive intervenção policial, milhares de pessoas estão se reunindo em casas de evento e nas ruas de todo o Brasil. Vamos dar uma olhada nessas imagens. Pessoal, infelizmente a Polícia Militar está aqui na frente da empresa e nós temos que encerrar os nossos eventos de hoje. É muito absurdo a gente acompanhar essas imagens sabendo da situação de colapso no sistema de saúde de várias cidades por todo o país, né? Esse momento que é muito preocupante. Uma última notícia, Jair Bolsonaro, mais uma vez, flerta com a censura e fala em tirar veículos de comunicação de circulação. Em Santa Catarina, Bolsonaro criticou o Facebook por excluir uma imagem de sua página, por ferir as regras da rede, e Bolsonaro também acusou parte da imprensa de fabricar fake news. Vamos dar uma olhada. Proibir anexar imagens a fim de proteger fake news? Para... O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou democrata, tirar de circulação. Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Antagonista, são fábricas de fake news. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação com o Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo certo por aí, apesar dessa situação no país? Tudo certo, Thalita. Obrigado. Estamos caminhando, né? E resistindo, aliás. Silvio, me fala, há uma análise de algumas pessoas de que
Bolsonaro, quando faz declarações como essa, ele está querendo chamar atenção para algo que não seja a situação em que ele está envolvido. Nesse caso, a pandemia no país, com falta de vacina, com um calendário todo comprometido por conta disso, falta imunizante em várias cidades, o governo não tem uma logística eficiente para que todas as pessoas possam ser vacinadas. Pazuello está sendo investigado por esse colapso em Manaus. Agora vai ter, então, a Polícia Federal ali investigando mais profundamente suas relações na omissão que ele praticou de alguma forma ali no que aconteceu em Manaus. Qual é a sua análise? Você acha que ele realmente flerta com a censura ao atacar a imprensa dessa maneira, mais uma vez, ou se trata de cortina de fumaça? Não é cortina de fumaça, não. É de verdade. Quer dizer, ele já cortou a verba publicitária da Globo, ele tem favorecido a Record, ele tem ameaçado órgãos de imprensa. E olha, a polícia está investigando jornalistas que fizeram depoimentos críticos em relação a ele, aos seus familiares e ao governo. Quer dizer, essa história ela vai ganhando volume, né? Quer dizer, eu me lembro, inclusive, de que ele também passou a criticar as redes sociais e o Facebook, o Twitter, quando o presidente da República teve cassado o seu direito de se expressar nessas organizações, né? É curioso porque nós temos uma empresa multinacional grande como esse Google, essas coisas, que caçaram a palavra de um presidente de um país. Esse já é um tema polêmico, porque não pode, né? Mas o fato de caçarem o que ele estava falando é uma demonstração do quanto importante tem sido a difusão das fake news e a estrutura que esse governo montou. Eu acho que desde antes de se eleger, para fazer campanha também, lembra do gabinete do ódio? Ele continua aí. Quer dizer, tem funcionários dentro do palácio, pagos com dinheiro público, que estão inventando mentiras. Existe uma estrutura que envolve milhares de robôs, envolve gabinetes de deputados federais do PSL, envolve os filhos do presidente, né, que vão sistematicamente colocando informações. Você veja, outro dia o Carlos Bolsonaro coloca uma coisa nas redes sociais de um pênis de borracha batendo em panela. Isso era uma crítica aos panelaços. Quer dizer, esse tipo de coisa que é realmente de uma baixeza incrível, né? Ele ajuda a ir conformando essa bolha de seguidores desse tipo de ideologia tão radical, né? Que vai dando sustentação ao governo. A Globo, a Folha, o Estadão apoiaram o Bolsonaro nas eleições, né? Fizeram campanha para o Moro também, que nós vamos depois fazer um comentário, né? O negócio da Lava Jato, né? E hoje em dia ele quer acabar com essas organizações porque passaram a criticá-lo, né? Então, quer dizer, é uma visão autoritária, né? Ele não aceita a crítica, ele não aceita o dissenso, ele não aceita a pluralidade, né? Ele não aceita a diversidade. Quer dizer, é como um exército, todo mundo tem que marchar no ritmo dele com a palavra de ordem que ele quer. Isso se chama regime totalitário, não é? Então, eu não acho que é uma ameaça vazia. Ele está levantando outro tema, porque a pandemia realmente está... Aliás, ele mudou o discurso nas redes sociais. Agora ele está preocupado com a pandemia porque as medidas de popularidade mostraram que ele estava ficando cada vez pior posicionado, né? Então, é muito ao sabor das circunstâncias a sua agenda, mas não é só o sabor das circunstâncias. Tem uma estratégia, né? Vamos armar o povo, vamos colocar as nossas redes de difusão da nossa ideologia, das nossas mentiras, né, em primeiro lugar, e vamos acabar com o adversário. A ideia dele não é fazer a crítica ao adversário, é acabar com o adversário. E mesmo se for possível, eliminá-lo. Esse tipo de coisa ele tem dito frequentemente nas suas intervenções públicas, né? Então, eu acho que não é para brincar, não. Quer dizer, quando ele está falando assim, olha, eu vou tentar, eu sou democrata, eu respeito, eu não vou acabar com isso, não vou fechar.
mas precisava ser fechado, ele está insuflando toda a sua bolha para ir contra esses jornais. E em outros países já houve casos em que foram queimadas redações por causa disso, né? Quer dizer, então precisamos ter um certo cuidado. Os jornalistas estão ameaçados, né? E a Polícia Federal, nesse sentido, está fazendo o papel de polícia política, né? Então nós temos um cenário que vai se complicando. É interessante que, ao mesmo tempo que ele faz esse aceno à base dele, né, quando libera maior armamento para cidadãos, ele busca furar essa bolha da base sendo pró-vacinação, né? Ele tenta esse aceno para fora da bolha quando começa a defender de alguma forma a vacinação. Porque a gente sabe que essa base dele, que é negacionista, não acredita na vacinação e nem quer se vacinar, né? Mas ele faz esse aceno justamente para aumentar a popularidade para fora da bolha, então. E daí, nesse sentido, eu queria saber como você vê o papel de Pazuello nessa situação. Porque tem muita gente que acredita que Pazuello é boi de piranha. Agora ele vai realmente receber todas as críticas, STF já está com esse inquérito de investigação contra ele. E no curto espaço de tempo pode ser até que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, se livre de Pazuello, já que ele está queimado demais para permanecer no cargo. Mas, de alguma forma, ele está ali defendendo o governo, levando toda a responsabilidade pelo caos gerado agora na pandemia no sistema de saúde. Você acredita que é essa a situação? Como que você vê Pazuello nesse momento? Eu acho que nós temos que considerar que o Pazuello é um general da ativa, né? Quando se está colocando o Pazuello em questão, se está colocando o Exército em questão também, as Forças Armadas. Quer dizer, o Pazuello não tem o mínimo perfil para estar onde ele está. Quer dizer, a principal responsabilidade sobre a crise da pandemia é do Bolsonaro, que colocou uma pessoa que não tem o mínimo perfil, não sabe o que quer fazer um combate a uma pandemia, e não tem iniciativa. Ele é uma pessoa que está obedecendo a estratégia do presidente Bolsonaro e está arcando com o ônus, né, de ser, nesse momento, aí eu concordo, o boi de piranha, a vítima que vai ser sacrificada, né, para poder salvar a figura do presidente, que é o principal responsável. E já está se falando, né, que o número 2, que é um almirante, pode assumir o lugar dele, né, no Ministério da Saúde, né? O que complica muito a coisa é que realmente a pandemia está muito preocupante, ela está se tornando mais crítica, né? A OMS já fez, a Organização Mundial de Saúde já fez um alerta, inclusive, de que nós temos que nos preocupar com a pandemia, mas nós temos que nos preocupar também com a saúde mental, principalmente dos jovens. Aí eu faço uma ligação com essas festas que foram colocadas aí, né? Chega um momento que, depois de um ano de reclusão quase, né, esses jovens não aguentam mais, eles têm que ter alguma alternativa, eles têm que ter alguma perspectiva, tem que se tratar a questão também da saúde mental, né? E o fato de terem agora novas aglomerações, esse vírus que está mutando, né, tem novas letalidades, isso vai fazer com que a gente, sem vacina, porque estão brigando com a China, com a Rússia, com os que têm a vacina, né? Quer dizer, isso vai tornar o Brasil cada vez mais o principal foco da crise da pandemia, que vai se prolongar. Você veja, agora, por exemplo, está acontecendo na Austrália um campeonato de tênis chamado US Australian Open, né? O pessoal estava assistindo uma partida, chegou à meia-noite, não tinha nem terminado o resultado da partida. Era uma disputa principal, das principais, né? A organização parou e falou assim: agora, meus senhores, vocês voltam para casa, porque o governo ordenou que a partir da meia-noite ninguém fica na rua. É lockdown, né? E a partida foi interrompida até que todo mundo saísse, fosse para casa. Depois ela foi retomada para as pessoas assistirem pela televisão. Quer dizer, ali está se levando a sério o combate à pandemia. Aqui, você vê a PM, inclusive, olhando a festa, mas ela só foi mobilizada em última instância. A festa aconteceu. E na explicação do empresário, falou: nós temos que parar o nosso evento.
ele devia ir para a cadeia, aquele que organizou o evento, não é? E não acontece nada. Então, fica essa situação que nem é lockdown, nem está liberado, né? Mas isso permite que a pandemia vá se difundindo cada vez mais, tenha mais mortes, os hospitais fiquem lotados e a gente vê a tragédia que continua. Isso se chama necropolítica. É importante que a gente entenda. Política da morte, né? Necropolítica é política da morte. Quer dizer, onde, por exemplo, já tem pesquisas acadêmicas importantes que mostraram, né, que não é casual, não é descaso, né? É uma estratégia de governo de provocar a pandemia. É uma coisa maluca, porque a gente não consegue entender direito por quê, né? Então, essa história é preocupante. Nesse sentido de saúde mental que você fala, aqui no Brasil há esse agravante de não existir perspectivas, né? Então, a gente vê os jovens saindo às ruas, frequentando essas festas, porque não há uma perspectiva. Você não consegue pensar assim, não, daqui 6 meses eu vou estar vacinado e daí eu vou fazer uma porção de coisas que eu queria estar fazendo agora. Não há essa perspectiva. Então, eu não tenho uma data certa para ser vacinado, para conseguir retomar a vida como era, de alguma forma, e daí as pessoas acabam indo para uma situação como essa. Então, é complicado, complemente. Então, Thalita, olha, não há perspectiva de sair da crise da pandemia. Mas esse ponto particular é a expressão de uma falta de perspectiva mais ampla, mais geral, não é? Quer dizer, qual é a perspectiva que o Brasil tem hoje para sair da crise? Qual é a perspectiva que nós temos hoje para sair da recessão, do desemprego, para sair desse impasse político, não é? Quer dizer, e aí eu fico pensando o seguinte, né? Nós não podemos atribuir tudo ao Bolsonaro, né? Eu acho que essa imprensa que hoje está criticada é muito responsável por ter botado o Bolsonaro onde ele está, né? Quer dizer, eu acho que o judiciário é muito responsável, né, por ter havido a perseguição ao Lula, ao PT, perseguição política, vamos deixar claro isso, né? Quer dizer, sem que ele se manifestasse, ele foi conivente, né? E aí a gente se pergunta, mas por que então toda essa orquestração? Né? Por que o judiciário, por que o parlamento, que foi um golpe parlamentar, né? Por que maioria empresarial no parlamento, né? Quer dizer, por que, enfim, quer dizer, tudo isso acontece, a imprensa. E eu entendo que a resposta possível para se compreender esse processo é que eles não queriam a esquerda de novo no governo. Eles não queriam o PT no governo, eles não queriam o Lula no governo. Mas aí a gente precisa se perguntar também, porque isso é um fetiche, quer dizer, é uma palavra que não se explica. Por que a esquerda precisa ser combatida? O que é ser de esquerda? Essa discussão precisa ser feita, né? Porque, no meu juízo, nós estamos nos defrontando com uma perspectiva, né, que propõe mais igualdade, o combate à desigualdade, propõe justiça social, propõe, enfim, quer dizer, atender os mais pobres, que não é, nem sei se isso é de esquerda ou é social-democrata, né? Mas que se choca com uma onda que tentou varrer o PT, o Lula e a esquerda do Brasil, que é uma onda elitista, que tenta preservar os seus privilégios. Nós precisamos ter claro isso, quer dizer, quando 90% do judiciário se identifica com o bolsonarismo, ou apoia o bolsonarismo, nós temos que ver uma marca de classe nisso, né? Eles que têm salários, privilégios, né, recursos disponíveis, eles não estão passando crise nenhuma, né? Então, a discussão, vamos dizer assim, da falta de perspectiva na saúde, na pandemia, né, é um espelho, é um pequeno pedaço partido de um espelho que reflete, essa imagem é do Chico de Oliveira, né? O espelho quebrado nas suas partes reflete o todo, né? Reflete essa falta de perspectiva para o Brasil, para nós sairmos da crise. E esse governo reitera a todo momento isso, né? Quando você fala sobre a esquerda e todos os planos tramados para que a esquerda, enfim, não chegasse ao poder ali em 2018, quando Bolsonaro venceu as eleições, a gente também tem que pensar numa perspectiva de futuro, porque
a esquerda vai concorrer numa próxima eleição. A gente tem uma mídia corporativa hoje que critica muito esse governo, mas caso Lula, por exemplo, recupere seus direitos políticos agora com esse julgamento no STF e seja candidato lá na frente, eu tenho muita curiosidade para saber como a mídia vai se comportar, porque ela vem criticando o Bolsonaro e esse governo durante esse momento de pandemia o tempo todo. Mas se a disputa lá na frente for entre Bolsonaro e Lula, como vai ficar isso? Você tem razão. Provavelmente essa grande imprensa vai ficar do lado do Bolsonaro, né? Aliás, o Bolsonaro, a gente tem que se perguntar também por que nesse momento agora está havendo essa descoberta de que a Lava Jato se autonomizou e virou um movimento político. Eles sabiam disso antes. Que briga é essa, né? Talvez seja uma briga para tirar o Moro das eleições, como um candidato, que poderia ser um forte candidato para essa direita, né? Agora, a ideia de que, vamos dizer assim, a esquerda retome a disputa, ela não está com condições nesse momento de fazer isso, né? Nós aqui no jornal, no Le Monde Diplomatique Brasil, estamos em março, recolhendo as opiniões todas, vamos dizer assim, dos partidos de esquerda, dos movimentos sociais, estou até fazendo propaganda, perguntando assim, se hoje nós tivermos uma organização social em Heliópolis, em Paraisópolis, na Central de Favelas, não sei o quê, que foi capaz de se mobilizar de uma maneira muito importante, né, para poder enfrentar a pandemia, por que esse nível de organização social não tem potência política? Não é capaz de se transformar num movimento como o chileno, que acabou exigindo, né, uma nova constituinte, né? Então, é esse impasse que a gente está vivendo hoje. O sistema político não é capaz de absorver as pressões da sociedade, né? Ele está uma bolha, ele defende os interesses da elite, ele está se lixando. Imagina agora retomar o auxílio emergência com R$200, se isso resolve alguma coisa numa sociedade que não está e não vai retomar o crescimento e a geração de emprego. Ninguém quer mexer na taxação das fortunas, ninguém quer mexer nos privilégios das elites. Então nós temos um impasse que possivelmente só se resolve com mobilização da sociedade. Não vai ser nas eleições, né? As eleições podem ser um canal de expressão se houver essa grande mobilização social, né? Mas ela não está acontecendo. E essa é a grande pergunta que eu acho que nós temos que tentar todos responder. Como transformar essa força social que existe em uma potência política transformadora? Sim. Você citou essa questão dos R$200, do auxílio emergencial, inclusive num congresso que está demorando demais para fazer essa votação. A gente viu semana passada a autonomia do Banco Central sendo discutida e passando, e a gente não vê discussão sobre auxílio emergencial, que é um absurdo por conta da condição de pandemia aqui no país. E daí eu quero emendar, antes da gente falar sobre a Lava Jato, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lava Jato também, quero emendar no tema do programa Le Monde Diplomatique hoje, que vai ao ar aqui na TVT, que é a economia no pós-pandemia. Eu quero que você dê um spoiler, então, para a gente do que vai ser essa discussão. Então, tem um grupo de economistas, né? Tem o Pedro Rossi, tem o professor Eduardo Fagnani, tem vários importantes referentes, o Ladislau Dobor, né? Que pensaram, a partir da condição de agora, com a crise que nós temos, com os recursos que nós temos, o que é possível fazer para sair do buraco. E o que é possível fazer para sair do buraco, beneficiando a maioria, né? Essa discussão é o que a gente vai trazer à noite, né, para que todos possam participar dela. Perfeito. A gente tem o banner. Ah, estava rodando, né? Deixa eu dar uma olhada no banner. Aê, tá tudo certinho. Le Monde Diplomatique hoje, economia pós-pandemia. Me confirma o horário, Silvio. É 9h30 da noite? Isso, 21h30. Tá certo. 9h30 da noite, então, o programa vai ao ar aqui na TVT e nas redes sociais. E agora, para finalizar, vamos falar sobre essa fala de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes tem se posicionado bastante em relação ao que foi a Lava Jato.
como ela interferiu nos resultados eleitorais, tem falado sobre Lula merecer um julgamento justo, e essa é mais uma dessas falas nesse sentido. O que a gente está aguardando é que o Supremo vote, de fato, então, esse habeas corpus do ex-presidente Lula pela suspeição de Sérgio Moro, né? Você veja como são as coisas. Agora a gente está falando do discurso do Gilmar Mendes, ministro do Supremo, né? Mas ele está se referindo a umas transcrições, não é? Que foram trazidas a público agora por uma decisão do Lewandowski, né? De como é que foi urdido o golpe para afastar a tal da esquerda e o Lula, né, da possibilidade da reeleição. E a gente vê um grupo de fanáticos que se autonomizaram em Curitiba, o grupo da Lava Jato, né, que quer a cabeça do Lula a qualquer custo e inventa situações. Usa, inclusive, vamos dizer assim, do prolongamento da prisão de suspeitos, eles estão usando isso, prisão de suspeitos, para forçar, fazer pressão para que eles fizessem delações com o conteúdo pedido pelos procuradores. Isso aí é um absurdo, quer dizer, isso aí é a manipulação da justiça na sua radicalidade. Agora, esse grupo, que inclui o Moro, o Dallagnol, que queria falar que nas transcrições diz assim: eu quero a cabeça do presidente Lula. Como é que um procurador pode se manifestar desse jeito? Quer dizer, ele é um inquisidor, ele não é um procurador. Agora, o Supremo não é ingênuo, o Supremo não estava de bobo nessa história, né? Quer dizer, ele foi conivente com a atuação da Lava Jato, com a atuação do Moro. A imprensa transformou o Moro num herói, né? E ainda hoje ele tem bastante prestígio na população. E também já mencionei aqui em outra oportunidade que isso está associado a uma guerra comercial, quer dizer, era o combate à esquerda, o combate ao PT, né? E o combate à capacidade do Brasil disputar com o mercado, por exemplo, das empresas norte-americanas em várias áreas do mundo, né? Então, o que nós temos, quer dizer, é um questionamento mais profundo do sistema como um todo, né? Você veja, tem situações que não acontece nada. O deputado Aécio Neves pintou e bordou e está aí solto, entende? O José Serra descobriram as contas dele na Suíça e não aconteceu nada, né? E a questão do triplex foi o que levou o Supremo a se manifestar em relação ao Lula, quando a OAS lançou o triplex como propriedade dela, né? Então, é uma situação sem cabeça, sem pesos e medidas iguais, onde a gente vê a manipulação do sistema judiciário, parlamentar, político, né, para defender uma pequena elite, seus privilégios, e a classe média que, agora cada vez mais ilusoriamente, né, se beneficia também desse tipo de arranjo de financiarização da economia e de, enfim, quer dizer, tudo isso que a gente conhece de privilégios. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós vivemos dizendo que o racismo aqui continua, né, com a marca escravocrata do período anterior colonial, né? E não acontece nada, né? Quer dizer, então, o que eu tenho levado como pergunta para casa, assim, é como essa sociedade aguenta tudo isso? Como que não há uma explosão social? Como que nós não estamos tendo convulsões sociais? Ou então como, quer dizer, que toda essa organização da sociedade que existe, eu insisto nisso, né, não se transforma numa mobilização política? Na Argentina, em 2001, né, os quarteirões, os moradores dos quarteirões se reuniam em assembleia de quarteirão, né, e em 3 semanas trocaram 3 vezes de presidente. Isso é o que eu chamo de criar a potência política a partir do que existe organizado na sociedade. Por enquanto, nós não estamos vendo isso aqui. Eu não sei se nós vamos ver, mas essa pergunta é importante, porque talvez seja dos únicos caminhos para poder superar essa crise. Olha, todos os analistas com quem eu tenho conversado, todos não, mas a grande maioria aponta para esse caminho, que é pressão popular, povo na rua, que dessa maneira só que a gente consegue alguma mudança
importante aqui no país. Mas, olha, isso renderia mais 30 minutos de conversa. Silvio, um beijão para você. A gente volta a se encontrar na semana que vem, então na terça-feira. Bom programa hoje às 9h30 da noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um beijo para você também. Assistam o programa.